Certamente todos sabem que estas noites, esse ginásio não é uma quadra de esporte, é um santuário onde Deus está presente. Se não é assim, então poderíamos sair daqui logo. Mas é o lugar onde Deus está presente esta noite para nos abençoar. Eis porque nos convém ficar na presença de Deus com toda a reverência, dizendo semelhante ao profeta: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Seguindo aquele exemplo de Cornélio, que quando Pedro chegou à sua casa, disse: nós todos estamos aqui diante de Deus para ouvir o que Deus nos mandar por teu intermédio. E diz a Bíblia, enquanto Pedro falava, caiu sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como magnificavam a Deus. De fato, é interessante que estejamos diante de Deus para receber o que Ele nos manda. Nós queremos ler em o Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um grande comentarista que já está com o Senhor analisou esse texto da seguinte maneira: Deus, o maior ser, amor, o maior sentimento, o mundo, o maior grupo, que deu o maior ato, seu Filho unigênito, a maior dádiva, para que todo aquele, a maior boa vontade, que nele crê, a maior oportunidade, tenha a maior possessão, a vida eterna, a maior bênção. Glória a Jesus. Mas nós não vamos analisar esse texto desta maneira, ou não vamos entrar nesse detalhe. Queremos utilizar o texto para falar sobre três coisas que ele nos sugere. Primeiro, amor de Deus. Segundo, sacrifício de Deus. E terceiro, salvação de Deus. São três assuntos sugeridos claramente nesse texto que nós lemos, porque ele destaca de um modo bem claro, bem preciso, o grande amor de Deus, quando diz que Deus amou ao mundo de tal maneira. De fato, meus irmãos, amor é o maior sentimento, e o amor de Deus, conforme revelado na Escritura, excede ao amor paternal, ao amor maternal. Isaías dizia, Deus falando por Isaías, disse: poderá uma mãe esquecer do seu filho, a quem ainda amamenta, mas mesmo que esta viesse a esquecê-lo, eu todavia não me esquecerei de ti. O salmista também dizia: se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá, o Senhor não me desamparará. A Bíblia mostra claramente que o amor de Deus é incomparável, é insondável, e é a causa porque um grande pecador pode ser salvo, pode escapar da condenação, pode se tornar
verdadeiramente feliz por causa desse grande amor. Este amor é provado, diz o apóstolo São Paulo, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de haver Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Este amor está ilustrado bem claramente na parábola do filho pródigo, proposta pelo Senhor Jesus Cristo, quando relatou ou falou de um jovem que, seguindo a sua própria vontade, a sua própria determinação, chegou a desperdiçar todos os seus bens numa vida dissoluta. Mas um dia, diz a Bíblia, ele caiu em si e arrasou: quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de pão, e eu aqui padeço necessidade. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me, recebe-me como um dos teus trabalhadores. E diz a Bíblia que o pai, vendo a distância, correu para ele, o abraçou e o beijou e o acolheu no lar e o recebeu como filho e renovou para com ele aquela aliança, aquele fato, aquela expressão do seu amor paternal. Deus, na sua grande misericórdia, tem tratado a milhões de pecadores pelo mundo afora, pecadores que de toda maneira têm ofendido a Deus, têm provocado a ira de Deus, mas na sua grande bondade, no seu grande amor, Deus, como diz o apóstolo São Paulo, não levando em conta os tempos da ignorância, ordena a todos os homens que se arrependam. Glória a Jesus, glória a Jesus. Muitas vezes o pecador avalia a sua condição para ser salvo com base nos seus próprios méritos. E a conclusão justa a que chega é que eu não mereço, eu não posso, eu não mereço nada. Isso é verdade, mas mesmo sem merecer, muitos milhões de pecadores têm sido objeto desse grande amor, e Deus lhes tem perdoado, e Deus lhes tem salvado, e Deus lhes tem recebido como filhos, e agora vivem verdadeiramente felizes, na esperança de uma vida melhor e mais feliz. Glória a Deus, glória a Deus. Deus lhe ama, meu prezado amigo. Esse grande amor é a causa porque você pode, no momento em que quiser, receber de Deus pleno perdão e eterna salvação, porque o seu amor permanece para sempre. Glória a Jesus. Segundo, sacrifício de Deus. Diz o apóstolo São Paulo que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, e como não nos dará também com ele todas as coisas. A Bíblia mostra que Deus, embora exigisse de Abraão sacrificar o seu filho, mas por fim poupou o filho de Abraão, poupou Isaac, mas não poupou o seu próprio filho. Muitas pessoas ensinam que a salvação é mediante o sacrifício humano, e até aqueles que
ensinam de tal maneira que os seus adeptos praticam verdadeiro suicídio. Deles que ensinam que para ser salvo precisa fazer tantos ou quantos dias de penitência. Religiões que ensinam que para ser salvo a pessoa deve ou convém que cave um buraco, se enterre até o pescoço e fique ali até morrer para ser salvo. Outros ensinam que deve fazer alpercata de madeira, cravado de prego, e sobre a ponta dos pregos, ou sobre as alpercatas cravadas de prego, fazer determinada jornada. E assim, muitos absurdos são ensinados como meios para a salvação, como sendo necessário o sacrifício humano. Mas a Bíblia mostra que o sacrifício que resulta e pode resultar e tem resultado e está resultando na salvação da alma é o sacrifício de Deus. Pois diz a Bíblia que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Glória a Jesus, glória a Jesus. Quando nós, através da Bíblia, contemplamos o Senhor Jesus Cristo, lá no Getsemane, suando gotas de sangue que corriam até o chão. Quando nós o vemos através da Bíblia sendo barbaramente chicoteado. Quando estivemos em Jerusalém, nos levaram ao lugar que disseram que ali esteve Jesus e ali ele foi açoitado. Era um arco, a forma de um arco feito de concreto que nós temos hoje. E naquele arco, lá, uma certa altura, estava um buraco. E do outro lado, outro buraco. E ali disseram eles, aqui Jesus teve as suas mãos amarradas naqueles buracos ali, e a sua perna uma aqui e a outra ali, e completamente exposto, foi chicoteado barbaramente com cordas, outra coisa que tinham a ponta, pedaço de ferro, ponte aguda, e cada uma chicotada era uma sangria que fazia no corpo do Senhor Jesus Cristo. E nós encontramos na Bíblia o relato do seu sofrimento, sofrimento tremendo, impossível de um ser humano poder resistir. Mas nós sabemos que o sacrifício de Jesus Cristo não consistiu essencialmente no que ele sofreu por causa do maltrato, mas porque, além do maltrato, além da tirania com que foi tratado, ele naquele momento tomava sobre si a condenação de um mundo criminoso que caía sobre o Senhor Jesus Cristo, que ali estava fazendo o sacrifício de Deus, o sacrifício pelo qual qualquer pecador pode ser perdoado e pode ser salvo. Glória a Jesus, glória a Jesus. Muitas pessoas questionam por que Jesus morreu primeiro do que os malfeitores que estavam à sua direita e à sua esquerda. E alguns respondem, ele começou a sofrer mais cedo, a angústia do Getsemane, onde suou gota de sangue, os bárbaros açoites que ele sofreu durante a noite, e assim por diante, descrevem
os sofrimentos que Jesus experimentou no seu próprio corpo. Mas o marquei toda a esquerda, como marquei toda a direita, que na hora de tirar os corpos das cruzes, ainda estavam vivos. Eles sofriam apenas aquilo que mereciam os seus próprios crimes, os seus próprios pecados. Mas Jesus sofria a dor do castigo que eu merecia pelos meus pecados. Ele sofria a dor do castigo que devia cair sobre você por causa das muitas ofensas praticadas contra Deus. Ele sofria uma morte propiciatória, uma morte substituta. Ele estava a sofrer para que nós pudéssemos gozar. Ele está sofrendo, cumprindo, como diz São Pedro, o determinado conselho e presciência de Deus. Glória a Jesus! Glória a Jesus! João Batista teve uma visão disto, quando ao vir Jesus se aproximar dele, apontando para Jesus, disse para a multidão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque todos os cordeiros que durante séculos foram sacrificados, os milhares e os milhões, todos estavam a mostrar o sacrifício, a indicar, a apontar para o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, o sacrifício que Deus determinara fazer para que pudéssemos ser salvos. Naquela hora, nele se cumpria a justiça e o amor de Deus. Glória a Jesus! A justiça, porque a lei dizia: a alma que pecar, essa morrerá. Nós pecamos, o mundo inteiro pecou, todos nós deveríamos morrer por causa do nosso pecado. Mas se nós morrêssemos, mortos ficaríamos. Se nós fôssemos castigados, seríamos destruídos. Mas Deus fez cair sobre Jesus Cristo o castigo que merecia os nossos pecados, para que a lei divina, na sua justiça, fosse satisfeita. E agora também se manifestava ou se cumpria o seu grande amor, quando mediante o sacrifício de Jesus Cristo, ele podia, sem ultrajar a sua lei, sem ofender a justiça da lei, outorgar o perdão a todos quantos crescem na obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Algumas pessoas dizem: não é possível que eu não seja salvo. Eu tenho sofrido tanto na vida. Outros chegam até a canonizar alguém que sofreu muito antes de morrer, e assim por diante. Nada disso tem fundamento na Bíblia. Muitos sofrem por causa das suas imprudências do presente, e todos sofrem por causa do seu pecado de origem. Porque desde que Adão e Eva pecaram, o pecado passou a todos os homens. E daí para cá, um infindo cortejo de terrores e calamidades tem atingido a raça humana. Muitas lágrimas, muitos gemidos, tudo em consequência do pecado. Mas não tem nenhum valor expiatório. O valor expiatório só existe no sacrifício que Deus fez
através de Jesus Cristo, que cumprindo a determinação do Pai, se entregou a si mesmo para consumar a obra redentora em favor de nossas almas. Glória a Jesus! E diz a Escritura aos Hebreus que Ele se ofereceu em um sacrifício eterno. Glória a Jesus! Um sacrifício eterno. Aquele malfeitor arrependido que estava ao lado de Jesus, que reprovou o seu companheiro de crimes, que implorou a misericórdia de Jesus, que disse ao seu companheiro de crimes: tu não temes a Deus estando sob igual sentença. Nós, na verdade, que os nossos feitos merecem, mas este que aí está, nenhum mal fez. E disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E se me perguntarem por que se aquele homem foi para o paraíso, eu direi: ele foi. Se me perguntarem por que ele foi para o paraíso, eu direi: Jesus prometeu. De fato, ele foi para o paraíso, porque estava ali, bem pertinho de Jesus Cristo, naquela hora, suplicou a sua misericórdia. Mas, meus irmãos, meus amigos, o tempo e o espaço estão sob o controle do Deus Todo-Poderoso. Ainda hoje, aqui no Brasil, muito distante de Jerusalém, Jesus Cristo pode salvar, e Deus quer salvar, porque diz a palavra: aquele que não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? Todos os pecadores podem ser salvos, porque Deus fez um sacrifício por Jesus Cristo para pagar o preço dos nossos pecados. Terceiro, salvação de Deus. Não tem outra que preste. Glória a Jesus. Salvação de Deus. E a salvação de Deus é a única que redunda na solução total, cabal, dos problemas da alma. A salvação de Deus é a única que realmente satisfaz aos mais elevados anelos de uma alma sincera. Nós sabemos que tem neste mundo muitas pessoas sinceras, tão boas, tão delicadas, querem ser salvas, fazem alguma coisa, porém ninguém pode salvar a não ser Deus. Mas Deus tem uma salvação a todos os anseios das almas sinceras, como já dissemos. A Escritura dos Hebreus fala em termos de pergunta: como escaparemos nós se não tentarmos para tão grande salvação? Ele fala da salvação provida por Deus para o mundo, para o pecador. E essa salvação é chamada de uma tão grande salvação. Por que ela é uma grande salvação? Primeiro, porque em extensão é uma salvação universal. Já no passado, Isaías falava, e São Paulo recitou lá em Atos 13, e a ele foi concedido ser objeto de salvação
até aos confins da terra. E depois que Jesus Cristo, na cruz, deu a sua vida em resgate das nossas almas, ao ressuscitar dos mortos, apareceu aos seus discípulos e disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Também, como registrou São Mateus, ide fazer discípulos de todas as nações. Então é uma salvação universal. Glória a Jesus, glória a Jesus. Se perguntasse a um irmão chinês que está lá ainda sem liberdade para professar a sua fé publicamente, ele diria: eu estou muito satisfeito, muito feliz com esta salvação que Deus me deu. Glória a Jesus. Esta é a maravilha. Em qualquer parte que nós andemos no mundo, podemos encontrar alguém que já recebeu essa salvação de Deus. E ela é sempre um motivo de grande alegria, de grande felicidade. Os judeus por algum tempo pensaram que era só para eles, porque Jesus disse: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Jesus depois disse: ide por todo o mundo. Jesus depois disse a Pedro: vai pregar para os gentios lá na casa de Cornélio. Depois Jesus disse pelo Espírito Santo a Paulo e Barnabé: ide aí pela Ásia, pela Europa, pregar o Evangelho. Enfim, é uma salvação universal. É salvação para os brasileiros, é salvação para os americanos do norte, é salvação para os da África, é salvação para os da Ásia, é salvação para a Europa, é uma salvação universal, é uma salvação que basta, é suficiente para todos os pecadores em todo o mundo que se arrependerem e se voltarem para Deus e o receberem como seu suficiente Salvador. Glória a Jesus. Em extensão, é uma salvação universal. Segundo, em proporção, é uma salvação total. Glória a Jesus, glória a Jesus, salvação total. O escritor aos Hebreus diz que Jesus pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Ou como diz noutra edição, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Não é uma salvação parcial. É uma salvação total, porque ele salva do pecado e das consequências temporárias e eternas do pecado. Infelizmente, este não é o conceito de muita gente, muitas pessoas a respeito da salvação. Muitos pensam em salvação apenas como sendo o livramento do inferno. Enquanto vivem, é para o vício, para o pecado, para as orgias. Então, na hora da morte, ou depois da morte, então, São Pedro, dizem eles, ou de outra maneira, haverá um jeito e serão salvos do inferno. Não, meus amigos, o céu não é lugar de salvação. O céu é lugar dos salvos. O céu não é lugar de santificação, o céu é lugar dos santos. O Salvador não ficou esperando os perdidos do céu para salvá-los ali, mas ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então a salvação total começa aqui, agora, com o perdão dos pecados, ou seja, começa por ser salvação do pecado.
antes que Jesus nascesse, o anjo anunciando a São José o nascimento de Jesus disse: e chamarás, ou seja, ela conceberá, Maria conceberá, dará à luz um filho, e será chamado o seu nome Jesus, porque ele salva o seu povo dos seus pecados. Glória a Jesus! Ele salva o seu povo dos seus pecados. Quando introduziram à presença de Jesus um paralítico que queria ser curado, Jesus, antes de curá-lo, antes de dizer: toma o teu leito e anda, disse primeiramente: perdoados são os teus pecados. E discutiram, questionaram: quem é esse que tem poder para perdoar pecados? Jesus perguntou: o que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Certamente ele no espírito disseram: ora, é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, que dizer: levanta-te e anda. Precisa que todo mundo veja isso, não é? Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. O escritor aos Hebreus diz que ele entregou-se uma vez para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo os pecados. São João diz que é o sangue de Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Portanto, ele salva do pecado e salva também das suas consequências. Muitas das consequências do pecado só nos deixarão quando deixarmos também o corpo do pecado, como por exemplo as doenças, as fadigas, as canseiras, a dor, a morte, enfim, são consequências do pecado. Mas tudo isso está no plano de Deus para mudar. Um dia, revestido da imortalidade, revestido da incorruptibilidade, nós cantaremos: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, o teu poder, a tua força? Porque realmente o Senhor nos salva do pecado e de todas as suas consequências. A salvação de Deus é uma salvação total. Glória a Jesus! Glória a Jesus! É verdade que um dia, lá no céu, lá na glória, nós cantaremos a expressão máxima da nossa alegria, por termos triunfado da última dificuldade. Porém, já daqui, já agora, nós sentimos a alegria da salvação de Deus. Isto é uma realidade já sentida, já experimentada por aqueles que no passado criam em Deus e esperavam ou tinham a certeza da salvação. O salmista, numa fase de dificuldade espiritual, ele orou: ó Deus, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Glória a Jesus. A salvação produz alegria. A salvação produz alegria, irmãos. Produz. Amém. Glória a Deus. Salvo e alegre. Pode ser um religioso ranzinza, como se diz na linguagem popular, e viver com uma cambuza e triste, mas sendo salvo, tendo a experiência do perdão dos pecados, do novo nascimento, da comunhão com Deus, não somente é salvo, mas tem
viva, inconfundível, insuperável a alegria da salvação, porque esta salvação de Deus é uma salvação total. Glória a Jesus. Em terceiro lugar, é uma salvação eterna. Hebreus, lá está escrito que ele, havendo sido consumado, tornou-se a causa da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Glória a Jesus. Havendo sido consumado, tornou-se a causa da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Salvação eterna não é uma salvação temporal, é a salvação pela qual um dia você que creu em Jesus Cristo, ou que crê em Jesus Cristo hoje, que aceitar como Salvador, sentir-se-á vitorioso da última tribulação. Quando ouvi o Senhor dizer: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Quando ouvi o Senhor dizer: eis aqui, ó Pai, a mim e os filhos que Deus me deu. Aleluia! Glória a Jesus! É uma salvação eterna. Essa salvação universal, essa salvação total, essa salvação eterna, ninguém pode comprá-la por nenhuma soma de dinheiro. Se reunir toda a riqueza do mundo, não poderá comprá-la. Mas também tem uma coisa: ninguém deixará de possuí-la por não poder pagar, porque ela é dada de graça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Também está escrito: esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Porque Deus nos amou ou amou o mundo. Porque Deus fez o maior, o suficiente sacrifício. Deus pode outorgar de graça a suficiente salvação. Glória a Jesus. Glória a Deus. Imaginemos que eu tivesse aqui, eu não tenho, mas eu tivesse aqui dentro dessa Bíblia um cheque de $1 milhão e dissesse para qualquer um aqui: olha, eu tenho aqui dentro dessa Bíblia um cheque com $1 milhão. Quem quiser pode receber aqui da minha mão. E um dissesse: a esmola é grande demais, o cego desconfia dela, né? Outro dissesse: eu não acredito que ele tenha $1 milhão ali dentro. Outro dissesse: eu não creio que ele tenha $1 milhão fosse me dar. E assim cada um fizesse o seu arrazoamento, apresentasse a sua desculpa, e ninguém viesse receber a Bíblia com a oferta de $1 milhão. Você receberia esse $1 milhão? Seria seu? Eu estou usando uma figura grande, de coisa grande, $1 milhão. Mas $1 milhão não vale nada diante da felicidade de poder, durante a eternidade sem fim, morar com Deus na sua glória, sem nunca mais sofrer coisa alguma. Quando podemos desfrutar na sua plenitude a alegria da presença de Deus por toda a eternidade. E é isso, meus amigos, que Deus oferece, e oferece de graça, oferece a quantos queiram receber pela fé na sua palavra de verdade. Glória a Jesus, glória a Deus. E agora, nós queremos perguntar: quantos podem crer neste grande amor de Deus?
Quantos podem acreditar neste grande sacrifício de Deus? Quantos podem desejar agora mesmo esta grande salvação de Deus? Quem deseja, levante lá onde estiver, dê um passo à frente, chegue até aqui e venha confessar a Jesus como seu Salvador. Não é hora de ninguém sair. É um sacrilégio sair do culto na hora do apelo. É uma falta de respeito a Deus sair do culto na hora do apelo. É hora de você trazer a pessoa que está ao seu lado para vir se entregar a Jesus. Onde está a primeira pessoa que agora quer entregar a sua vida ao Salvador Jesus? Venha agora. Levante onde estiver, dê um passo à frente. O irmão fale a pessoa aí ao seu lado. Convide o seu vizinho, a sua vizinha, para vir agora ao Senhor Jesus Cristo, receber de graça a sua salvação. Quem deseja, venha agora. Esta é a sua oportunidade. Deus está lhe chamando agora. Ele quer salvar, perdoar os seus pecados, quer salvar a sua alma e quer lhe dar a verdadeira felicidade. Venha agora, traga aí o seu vizinho. Se você convidou uma pessoa não crente para estar aqui hoje, convide essa pessoa para vir agora entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Quem deseja, venha. Venha agora. Venha ao Salvador. Canta aí o fonte que limpa o pecador. Oh, vinde as águas pra sede saciar. Aleluia! Glória a Deus. Aqui estão as jovens que entregam a Jesus. Quem mais deseja, venha agora. Esta é a sua oportunidade. Venha agora ao Salvador. Deus tem salvação bastante. Deus tem salvação de graça. Venha agora ao Senhor Jesus Cristo. Venha você também. Venha agora. Esta é a sua oportunidade. Venha agora ao Salvador. Ele pode salvar totalmente. Mais uma jovem está vindo. Venha agora você também. Mais outros estão vindo ali. Quem mais deseja, venha agora. Jesus está chamando. Ele quer salvar. Ele pode salvar. Aleluia. Quem mais deseja, venha. Venha agora. Esta é a sua oportunidade. Amanhã não sabemos se ainda lhe será oportuno. Mas agora Deus o chama para salvar. Jesus convida dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Venha agora você também. Você que também tem crido na mensagem de Deus, venha agora e entregue sua vida ao Salvador. Quem mais deseja, venha agora. Vamos ficar todos em pé. E enquanto de pé, olhe ao seu lado. Veja se há alguma pessoa que ainda não é salva. E convide agora para vir ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Por mim. Eis que Ele a porta te espera velando. Chama por ti.
também deseja, venha agora. Aproveite a sua oportunidade e venha entregar sua vida ao Salvador. Quem mais deseja? Irmãos que vão saindo, por favor, parem aí. Não é hora de sair ainda. Não despreze o culto de Deus. Não é hora de sair ainda. É hora de estar orando para que os pecadores se entreguem a Jesus sem um salvo. Você deve cooperar no trabalho de Deus. Você não é um espectador apenas. Vamos orar para essas pessoas que aqui estão, que vieram entregar suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Quero pedir que cada uma dessas pessoas feche os seus olhos e também ore e peça: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida, salva a minha alma, recebe-o como teu filho, escreve meu nome no livro da vida, ajuda-me a vencer o mal e alcançar a vida eterna, em nome de Jesus. Se ajoelhe, pode se ajoelhar? Se pode se ajoelhe. Tem mais alguém? Venha. Aleluia. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, louvado seja o Teu nome, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela eficácia da Tua palavra. Te agradecemos por estas vidas, Senhor. Receber o Teu Filho Jesus Cristo está incluso na Tua família nesta hora. Pedimos, Senhor, que Tu sustente em Suas preciosas mãos, que Tu conceda-lhes estrutura espiritual, que Tu perdoe os Teus pecados, salve as Tuas almas, escreva o Seu nome no livro da vida, dando-lhe direito de vida eterna. Pai Celestial, abençoa todos quanto ouviram a Tua palavra, que todos possam guardá-la no seu coração, para não pecar contra Ti. Abençoa os Teus filhos e ajuda-os. No nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos e te agradecemos. Amém.